Seguimos com a análise à situação judicial. Junta-se a nós através de videochamada André Batoca, advogado. Boa tarde, doutor, e obrigada por estar connosco. E começámos aqui, naturalmente, por esta decisão sabida no início da tarde de Pedro Calado ao renunciar ao mandato. Ainda assim, quando confrontado, Paulo Sá Cunha, o advogado do autarca, rejeitou esta hipótese de que seja uma manobra esta renúncia, precisamente para evitar um agravamento das medidas de coação. Como é que olha para esta posição? Pode ou não ser efetivamente aqui uma manobra? Muito boa tarde, antes de mais obrigado pelo convite. Bom, eu olho como um comportamento, diria, normal do titular de um cargo político que, confrontado com os factos, pelo menos que estão indiciados, e a sua gravidade, toma esta decisão, em primeiro lugar, no bem do interesse público e, em segundo lugar, também para assegurar as suas condições efetivas de defesa. Sendo certo que pode ser também objeto de avaliação em sede das medidas de coação que poderão ser promovidas após os interrogatórios, se o facto de estar ou não naquele cargo poderia continuar ou poderia constituir um perigo de continuação da prática criminosa. Eu diria que era o comportamento previsível, com, obviamente, a presunção de inocência inerente, mas que não podemos confundir o titular com o órgão e o cidadão que agora estará perante a Justiça. Olhando para aquilo que hoje também levou ao adiamento da retoma dos interrogatórios para a próxima segunda-feira, na manhã do início da semana, havia alegadamente documentos em falta. Estamos a falar de um processo que pode ser efetivamente muito complicado, com estes três arguidos que estão detidos. Exatamente. Atendendo ao volume do processo, pelo que foi noticiado, pode ter aqui essa circunstância que também se deve lamentar, porque não podemos esquecer, estamos a falar de cidadãos que foram detidos, estão presos e que têm a sua liberdade limitada e estão condicionados aqui a algo que, do ponto de vista administrativo, podia e se calhar deveria estar preparado para, o mais breve possível, serem tomadas as decisões necessárias para, sim ou não, continuam privados da liberdade. E nestes casos, em concreto, estamos a falar aqui de contratos com ajustes diretos, também podem eles ser mais difíceis numa altura em que, como dizia, de facto estes três detidos aguardam para prestar esclarecimentos e para se sujeitarem ao interrogatório judicial? Do que é conhecido, este caso particularmente tem aqui algum histórico associado, por exemplo, à concessão da exploração da Zona Franca da Madeira a uma empresa privada, o que já em 2019 tinha merecido um alerta por parte do Tribunal de Contas, foi também sinalizado em sede de Comissão Europeia e também constitui aqui um fator de surpresa o facto das entidades públicas, perante todos estes alertas, defenderam a sua posição, mas eu diria que poderiam ter acautelado, ou pelo menos os seus responsáveis, acautelado uma eventual ilegalidade que pudesse existir. Este histórico que existe, segundo apurei, desde 2016, obviamente tem que ser estudado e apresentado pelo Ministério Público e implica também que as defesas consultem devidamente toda esta documentação para, se os factos estão associados a eventuais ilegalidades da contratação pública, sejam avaliados e também promovida aqui uma defesa efetiva, porque não podemos esquecer que acima de tudo está o interesse público, está a transparência, a concorrência e os responsáveis que na altura tomaram as decisões terão que ter também a devida preparação e saber explicar porque é que decidiram adjudicar, ou fazer uma adjudicação direta a uma entidade privada, contrariando aquilo que já era uma opinião do Tribunal de Contas. E que, de resto, muitas vezes já se levanta aqui a questão, nomeadamente neste caso, na necessidade de outro Código de Processo Penal para poder acelerar os processos. Não temos mais tempo, doutor André Batoca. Obrigada por ter estado connosco nesta emissão. O resto, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.